Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde a gente fala a verdade nua e crua sobre o cinema, sem passar pano para estúdio milionário. Hoje o assunto é quente, polêmico e acabou de sair do forno dos cinemas. Vamos falar sobre a versão live action de Moana, que estreou agora em julho de 2026. Se você, assim como eu, achava que era cedo demais para esse remake acontecer, você não está sozinho. Preparem a pipoca, porque hoje eu vou dissecar esse filme parte por parte, trazendo curiosidades de bastidores, a performance de bilheteria, o peso da trilha sonora e, claro, a minha opinião sincera se vale a pena gastar o seu rico dinheirinho no ingresso ou se é melhor ver o desenho clássico debaixo das cobertas. De todas as estratégias de faturamento que a Disney tem no bolso atualmente, duas me chamam bastante atenção no cinema recente. Uma delas é pegar o que seria uma série de televisão, cortar de qualquer jeito, espremer tudo e lançar nos cinemas como se fosse um longa planejado desde o início. A outra estratégia, muito mais óbvia e repetitiva, é vasculhar a própria biblioteca de animações clássicas, escolher uma de sucesso e produzir uma adaptação live action sem alma, que funciona basicamente como um caça-níqueis corporativo para bilheteria rápida. Então é exatamente sobre esse segundo método que nós vamos conversar hoje. O filme de 2026 é literalmente isso, uma recriação em carne, osso e muito efeito visual da animação que todo mundo amou em 2016. Eu vou assumir que você já assistiu a animação original de Moana só para poupar o meu tempo e o seu de explicar a história de novo, porque, sejamos francos, a trama é exatamente idêntica. É o mesmo filme. A Disney tem um senso de humor meio peculiar, é quase piada pronta. Se eles mudam muito o clássico, os fãs antigos surtam porque mexeram na infância deles. Se eles fazem a cópia exata, frame por frame, todo mundo reclama que é uma falta de criatividade absurda e que não precisava existir. Qual seria a solução lógica? Talvez focar em criar histórias originais, com imaginação, paixão e frescor artístico. É só uma sugestão amigável que eu deixo para os executivos de Hollywood. Quando eu falo em live action, eu juro que estou fazendo aspas no ar com os dedos aqui na minha mente o tempo todo. Faço isso porque o filme não passa a sensação real de ser de carne e osso. Para mim, parece muito mais que a equipe de pós-produção simplesmente colou atores reais por cima de um cenário de fundo totalmente digital e animado por computador. O nível de computação gráfica é tão absurdo e massivo que este longa-metragem é praticamente tão animado quanto a versão de 10 anos atrás. Em algum lugar do mundo, o diretor James Cameron deve estar assistindo a isso e pensando que todo mundo é muito amador perto dele. A jornada de Moana continua sendo aquela clássica busca do herói em busca de autodescoberta, onde ela precisa se aliar ao semideus Maui para restaurar o coração de Te Fiti e salvar o mundo da destruição. Como o roteiro segue a animação de forma quase religiosa, o filme acabou ficando 10 minutos mais longo na duração oficial, mas na prática, na sua experiência sentado na poltrona do cinema, ele passa a sensação de ser 30 minutos mais longo do que o original. Houve sim alguns momentos de pura emoção em que eu senti meu coração bater mais forte, mas isso só aconteceu porque eu já tinha essa conexão emocional guardada na memória por causa do desenho de 2016. A verdade é que a animação entregou essa emoção com muito mais verdade e capricho. A comédia também sofreu bastante nessa transição. A animação tinha um tempo de piada fantástico, muito ágil, e o live action tentou imitar cada uma dessas piadas. O grande problema é que o diabo mora nos detalhes, e são exatamente esses pequenos detalhes que fazem essa nova versão tropeçar feio.
onde as piadas funcionavam perfeitamente no desenho por causa do exagero visual, aqui na versão realista parece apenas que os atores estão lendo suas falas de um papel, sem nenhum tipo de química ou calor humano. Nas cenas dramáticas, o impacto é ainda menor. Tem aquela cena clássica em que a protagonista atinge o seu ponto mais baixo de desespero, onde tudo parece perdido e ela precisa de forças para o confronto final. Eu notei que no filme de 2026 as falas estavam todas ali, mas a cena simplesmente não bateu no peito do mesmo jeito. Talvez seja a escolha dos ângulos de câmera, o tom de atuação meio travado e duro dos atores ou a ausência daquelas pausas dramáticas silenciosas que o desenho usava tão bem. O live action atropela os sentimentos, é uma fala atrás da outra sem deixar a cena respirar. Afinal, quem é que precisa de uma pausa dramática para absorver o sofrimento do personagem hoje em dia, não é? O mais bizarro de tudo isso é que estamos falando do remake de um filme que não tem nem 10 anos de vida. Isso ainda me deixa completamente chocado. Eu sei que 2026 marca o 10º aniversário do lançamento original de Moana, mas pensar que uma criança que nasceu quando o primeiro filme saiu ainda é uma criança de um único dígito de idade, hoje mostra o quanto essa engrenagem de refazer as coisas está acelerada. A Disney está refazendo produções antes mesmo de elas terem tempo de virar clássicos de verdade, quando ainda são apenas ótimos filmes modernos na memória recente das pessoas. Existe uma vantagem gigantesca que o formato de animação tem sobre o cinema com atores reais, mesmo que o diretor tente compensar isso na marra. É aquele ritmo super dinâmico, ágil e caricato, onde o Maui pode chutar uma rocha e ela instantaneamente se transforma em outra coisa no ar. Na animação, esse exagero físico faz todo sentido, é visualmente empolgante, enérgico e mágico de se ver. No live action, a cena acontece, mas você olha e pensa que é só um monte de pixels cinzas voando na tela sem peso real. O fato de duas coisas serem idênticas no papel não significa que o resultado da execução vai ser o mesmo na tela grande. Esse filme serve muito para ilustrar o quanto o trabalho brilhante e exaustivo dos animadores originais carregou a atuação do Dwayne "The Rock" Johnson nas costas lá atrás. Ele dublou o Maui no desenho e voltou para viver o personagem fisicamente agora. Mas o carisma do semideus de carne e osso não chega nem perto do que vimos antes. Na animação, depois que o ator grava as suas falas em uma cabine isolada, os artistas de efeitos visuais passam meses desenhando as expressões faciais, criando os olhares, as sobrancelhas arqueadas e dando uma linguagem corporal que complementa a voz de um jeito espetacular. No live action, sem essa mágica dos desenhistas trabalhando por trás, o que nos sobra é apenas o The Rock, sendo o The Rock de sempre, com o mesmo sorriso e as mesmas poses de todos os seus outros filmes de ação. Eu confesso que quando estava editando este material e coloquei a comparação das duas cenas lado a lado, o contraste na entonação de voz e na expressividade física me deixou de boca aberta. A diferença de energia é gritante. Espero de verdade que o pagamento dele tenha sido astronômico para compensar essa falta de viço na atuação. A capacidade de atuação dramática do The Rock é tão fina quanto uma folha de papel, o que ironicamente faz muito sentido, já que o papel é justamente a única coisa que consegue derrotar a rocha no clássico jogo de Jokenpô. Além disso, a paleta de cores da animação é infinitamente mais bonita, vibrante e cheia de vida. O live action até tenta recriar aqueles cenários lindos com bioluminescência noturna e águas cristalinas, mas tudo parece meio lavado e cinzento. No final da história, sem querer dar spoilers para os 3 sobreviventes que nunca viram o desenho original, temos aquele momento maravilhoso em que a natureza volta a florescer
e tudo fica intensamente verde e vivo. No novo filme, a sensação é de um gramado de condomínio fechado que foi pintado de verde às pressas para parecer bonito. É um detalhe bobo, mas o filme é composto justamente pela soma de dezenas de pequenos detalhes capengas como esse. Se colocarmos os dois projetos na balança, fica extremamente difícil justificar para qualquer pessoa pagar o valor de um ingresso cheio de cinema hoje em dia para ver uma versão que é visivelmente inferior ao desenho espetacular que a grande maioria de nós já tem disponível no catálogo de streaming em casa. Meu conselho sincero para vocês é economizar essa grana e assistir ao desenho clássico no sofá da sua sala. Só nos resta esperar para ver se o público em geral vai concordar comigo nas bilheterias. Historicamente, esses remakes da Disney costumam faturar montanhas de dinheiro fácil, mas eu torço para que esse seja o momento em que os fãs mais apaixonados finalmente digam: chega, dessa vez não vamos comprar essa ideia. No fim das contas, a sensação que fica é de estarmos naquela aula de artes da escola, onde um aluno copia o desenho de um colega por cima, usando papel vegetal e entrega para o professor dizendo que foi ele quem fez. O professor olha e diz que aquilo não vale nota, porque ele não criou nada do zero. A diferença é que, no mundo corporativo de Hollywood, a Disney pega essa cópia sem criatividade, joga nas telas do mundo todo e cobra caro por isso. É quase como se tivessem colocado a animação original em uma ferramenta de inteligência artificial generativa e pedido para substituir os desenhos por pessoas reais, mas esquecido de configurar os parâmetros de calor humano e emoção genuína. Daqui a alguns dias, eu provavelmente já vou ter esquecido que assisti a essa produção de tão genérica que ela é. Mas eu quero muito saber o que vocês acharam dessa novidade. Vocês já assistiram ao live action de Moana nos cinemas ou estão planejando passar longe dessa sessão? Deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês e aproveitem para me contar qual remake da Disney vocês acham que realmente deu certo e trouxe algo novo para a mesa. Se vocês gostaram do nosso papo sincero de hoje e querem continuar acompanhando as análises mais honestas da internet, cliquem no link que está aparecendo na tela para assistir ao próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até a próxima! Olha só! Eu sei que muita gente pode estar pensando que eu estou pegando pesado demais com o filme ou que sou apenas mais um crítico ranzinza da internet que reclama de absolutamente tudo o que os grandes estúdios colocam no cinema. Mas a verdade é que o meu papel aqui no canal é ser o mais transparente possível com vocês que me assistem toda semana, e eu não consigo simplesmente fechar os olhos para o rumo que a indústria está tomando. Quando a gente para e analisa friamente o anúncio desse live action feito anos atrás, a primeira reação de qualquer pessoa sensata foi de puro espanto com a pressa da Disney. O filme original de animação foi um sucesso estrondoso de crítica e público, gerou produtos licenciados que vendem até hoje e tem uma das trilhas sonoras mais executadas da história recente das animações. Então, qual era a necessidade real de correr para filmar isso com atores reais tão rápido? A resposta é óbvia e todo mundo sabe, mas o que me incomoda profundamente é a falta de esforço em tentar trazer algo genuinamente novo para justificar a existência dessa nova versão nos cinemas em 2026. Para vocês terem uma ideia do nível de bizarrice que envolve essa produção, a escolha do elenco foi cercada de uma enorme expectativa e uma pressão gigantesca do público do mundo inteiro. A busca pela atriz que daria vida à protagonista Moana foi um processo longo, cheio de testes com jovens atrizes de diversas origens polinésias, justamente para manter o nível de representatividade cultural que foi tão elogiado no filme original de 2016. Quando finalmente anunciaram a escolhida, a internet inteira comemorou porque visualmente ela parecia a escolha perfeita.
a personificação exata daquela jovem corajosa que conquistou as telas há uma década. O grande problema é que carisma visual é uma coisa e presença cênica diante de uma tela verde gigante é outra completamente diferente. A jovem atriz se esforça muito, dá para ver o suor e a dedicação dela em cada take de ação, mas ela foi jogada em uma fogueira industrial, onde a direção do filme parecia mais preocupada em replicar os enquadramentos exatos do desenho do que em guiar a atuação de uma estreante para encontrar a própria voz da personagem. Isso nos traz de volta ao ponto central da minha indignação com essa produção, que é a participação do Dwayne Johnson como Maui. Na animação, a voz dele funcionava perfeitamente porque a equipe de animadores conseguia pegar aquela entrega vocal enérgica e criar trejeitos corporais absurdos, expressões faciais hilárias e uma elasticidade que transformava o semideus em uma força da natureza inesquecível. Agora, quando você coloca o próprio The Rock vestindo uma roupa que simula as tatuagens do personagem e usando uma peruca volumosa no meio de um cenário digitalizado, a ilusão se desfaz em menos de 2 minutos de projeção. Não parece o semideus Maui que controla os ventos e os mares. Parece apenas o astro de Hollywood fantasiado para uma festa de Halloween corporativa de altíssimo orçamento. A sensação de estranheza é constante, porque o ator tem um estilo de atuação muito engessado, que funciona bem em filmes de ação genéricos de explosão, mas que falha terrivelmente em transmitir a profundidade emocional e a vulnerabilidade que o Maui precisava demonstrar nos momentos mais íntimos da trama. Outro ponto que me deixou extremamente frustrado durante a sessão de cinema foi a transição das canções icônicas para o formato de filme musical em live action. As músicas compostas por Lin-Manuel Miranda para a animação original são verdadeiras obras-primas da cultura pop contemporânea, misturando ritmos tradicionais do Pacífico com a estrutura clássica da Broadway, de um jeito que gruda na cabeça e não sai nunca mais. No novo filme, os arranjos musicais foram ligeiramente modificados para dar uma roupagem mais cinematográfica e orquestral, mas o resultado final perdeu toda aquela energia contagiante que fazia a gente querer cantar junto no cinema. Quando a protagonista canta a sua principal música de determinação olhando para o horizonte, a computação gráfica do mar ao fundo é tão artificial que distrai o espectador do peso dramático da letra. Em vez de focar na emoção da personagem descobrindo o seu destino, você fica pensando no tempo que os artistas de efeitos digitais passaram renderizando cada gota de água digital na tela, o que quebra completamente a imersão na história. Eu me lembro perfeitamente de quando assisti à animação pela primeira vez nos cinemas, lá em 2016, e saí da sala completamente maravilhado com o visual da água, com a riqueza cultural dos detalhes e com o frescor da narrativa que quebrava o clichê da princesa tradicional que precisa ser salva por um príncipe encantado. Moana era uma líder em formação, focada em salvar o seu povo e o seu ecossistema, o que trazia uma mensagem extremamente poderosa e atual. Ao rever essa mesma jornada agora em 2026, com atores reais, a sensação de frescor sumiu por completo e deu lugar a um sentimento incômodo de déjà-vu comercial. É como se a indústria estivesse nos dizendo que uma história só é totalmente legítima ou digna do grande público adulto se ela for contada através de atores de carne e osso, o que é um preconceito gigantesco com a arte da animação, que é perfeitamente capaz de transmitir sentimentos profundos sem precisar desse verniz de realismo digitalizado. Se a ideia da Disney era celebrar o aniversário de 10 anos do lançamento original de um jeito grandioso, eles erraram feio na execução do projeto como um todo.
Eles poderiam ter investido esse mesmo orçamento colossal em uma sequência inédita para os cinemas, em uma nova propriedade intelectual baseada em mitologias ricas de outras regiões do mundo, ou até mesmo em um espetáculo teatral itinerante de alta tecnologia. Em vez disso, optaram pelo caminho mais seguro financeiramente, mas artisticamente mais pobre e preguiçoso que existe no mercado atual. Esse filme é o reflexo perfeito de uma era em que Hollywood prefere reciclar o passado recente com medo de arriscar em novas ideias, subestimando a inteligência do espectador que consegue perceber a diferença gritante entre uma obra feita com paixão artística e um produto gerado puramente por planilhas de lucros de executivos de terno. A grande verdade é que o verdadeiro crime desse filme está no tratamento dispensado aos coadjuvantes que tanto amamos na animação. Vamos falar sobre o Rei Rei e o Pua, porque o que fizeram com eles é de cortar o coração de qualquer fã de verdade. No desenho de 2016, o Rei Rei é o alívio cômico perfeito justamente porque a animação permite um nível de estupidez visual que é hilário. A forma como ele pisca os olhos em direções opostas, a maneira como ele anda trombando nas coisas e caindo do barco funciona porque o traço do desenho abraça o absurdo. Agora, quando você pega um galo real, ou melhor, um modelo digital hiperrealista de um galo, e tenta fazê-lo repetir as mesmas idiotices, o resultado deixa de ser engraçado e passa a ser bizarro, quase desconfortável de assistir. Parece um bicho que está sofrendo de alguma pane neurológica grave no meio do oceano. E o Pua, o porquinho mais fofo do cinema, que passou a animação inteira na ilha e que todo mundo queria ver navegando no live action, foi reduzido a uma participação tão rápida e sem peso que você pisca e perde o bicho na tela. Outro ponto que merece uma análise minuciosa é a representação do Tamatoa, o caranguejo gigante obcecado por tudo o que brilha. Na animação, a sequência dele no Reino dos Monstros é um dos pontos altos do filme, uma explosão de cores neon, psicodelia e uma performance musical inspirada abertamente no estilo do David Bowie, que era simplesmente espetacular. No filme de 2026, tentaram manter a estética bioluminescente, mas a obsessão pelo realismo visual transformou o Tamatoa em um monstro saído direto de um filme de terror marítimo ou de um documentário do Discovery Channel com esteroides. A textura do casco dele, as pernas cheias de cracas realistas e os olhos gigantes saltados tiraram toda a cafonice divertida e charmosa do personagem. Quando ele começa a cantar a sua música icônica, o contraste entre o visual assustador de um crustáceo gigante realista e as piadas da letra cria um clima tão esquisito que a sala de cinema onde eu estava ficou em um silêncio sepulcral. Ninguém sabia se era para rir, ter medo ou simplesmente desviar os olhos da tela. E se a comédia e o visual dos monstros tropeçam no próprio excesso de computação gráfica, os cenários naturais sofrem com uma falta crônica de identidade. A ilha de Motunui, que no desenho era um paraíso exuberante com tons de verde e azul que pareciam saltar da tela e abraçar o espectador, aqui parece ter passado por um filtro de correção de cor cinzento para tentar parecer um local geográfico real e documental. Eu entendo que a fotografia de um filme live action precisa respeitar certas leis da física e da iluminação natural, mas o preço que se paga por esse realismo chato é a perda total do encantamento mágico. O mar, que na história original é um personagem vivo com personalidade própria, que interage com a Moana, faz high five com ela e a ajuda na navegação, nesta nova versão perdeu completamente a expressividade. A água digital se move de forma impressionante do ponto de vista técnico. A física das ondas é impecável, mas falta aquela faísca de vida e cumplicidade que transformava o oceano em um amigo de verdade da nossa protagonista. Eu fico pensando no trabalhão que a equipe de design e de produção teve para recriar as embarcações, as roupas tradicionais feitas de fibras naturais e as tatuagens complexas dos personagens, porque o nível de detalhamento material é de fato impressionante.
Você consegue ver as texturas dos tecidos, o desgaste da madeira dos barcos pelo sal do mar e os entalhes detalhados nos artefatos antigos. Mas esse é justamente o paradoxo desse filme. Há uma riqueza técnica monumental aplicada a um projeto que carece completamente de propósito artístico fundamental. É um desperdício de talento humano e de tecnologia de ponta para entregar uma cópia carbono que empalidece diante do brilho da obra original. Os executivos do estúdio parecem ter esquecido que o cinema não é feito apenas de texturas perfeitas em 4K, mas sim da capacidade de fazer o público se importar genuinamente com o que está acontecendo na tela, algo que essa versão falha em cumprir desde os primeiros minutos de projeção. Sabe, uma das coisas que mais me deixa com a pulga atrás da orelha nessa versão de 2026 é como eles lidaram com a própria cultura polinésia que serve de espinha dorsal para toda a narrativa. No desenho de 2016, a gente sentia que havia uma pesquisa profunda, um respeito gigantesco pelas tradições de navegação, pelas lendas locais e pela conexão quase espiritual que aquele povo tem com o oceano. Havia uma equipe de consultores culturais, o chamado Truste do Oceano Pacífico, que garantia que cada detalhe, do nó das cordas nos barcos ao significado dos cânticos em línguas locais, estivesse correto e respeitoso. No live action, o visual está todo lá, perfeitamente reproduzido nos mínimos detalhes históricos, mas a sensação que dá é de que transformaram essa herança cultural rica em uma espécie de cenário de parque de diversões temático de luxo. É tudo esteticamente impecável para não gerar nenhuma polêmica nas redes sociais, mas falta aquele calor humano, aquela conexão real com o sagrado que a animação transmitia de forma tão sutil e bonita. Eu me peguei pensando muito sobre isso na cena em que a avó de Moana, a Tala, conta a lenda de Te Fiti e do semideus Maui para as crianças da aldeia no início do filme. Na animação, aquela cena é uma explosão de dinamismo, com as tapeçarias se mexendo, as sombras nas paredes ganhando vida própria e as reações assustadas e curiosas das crianças, criando uma atmosfera de mistério maravilhosa. No filme atual, a cena é gravada em um plano médio meio sem graça, com os atores mirins parecendo que receberam instruções muito rígidas de onde olhar e como reagir. A atriz que interpreta a avó Tala é excelente e se esforça muito para entregar aquela sabedoria excêntrica e o espírito livre da personagem, mas a direção do filme é tão engessada que a cena simplesmente não decola. Em vez de parecer uma contadora de histórias mágica que mantém viva a memória do seu povo, ela parece apenas uma senhora simpática lendo um roteiro ensaiado sob a luz de tochas artificiais que foram claramente posicionadas por um assistente de iluminação bem pago. E por falar na avó Tala, a relação dela com a Moana é o verdadeiro coração emocional do filme original, a força que impulsiona a nossa protagonista a ir além do Recife quando todo mundo diz para ela ficar segura na praia. No desenho, quando a avó falece e seu espírito retorna na forma de uma arraia gigante brilhante, é quase impossível não chorar. A música cresce, a água brilha com uma luz azulada mágica e a transição do sofrimento da perda para a determinação da partida é um dos momentos mais bonitos da história da Disney. No live action de 2026, quando a arraia digital aparece na água, o efeito visual é tecnicamente perfeito, a água se move com uma física realista de dar inveja a qualquer simulador de fluidos de última geração, mas a cena perdeu toda a sua poesia visual. A arraia digital parece um efeito especial de filme de ficção científica genérico inserido na pressa. O reencontro espiritual, que deveria ser um momento de pura catarse emocional, se transforma em um comercial de demonstração de placas de vídeo modernas para computadores de alta performance.
É essa insistência em tentar traduzir a magia pura da animação para as leis rígidas do mundo real que dita o tom de quase todos os fracassos desse filme. A animação sobrevive e se destaca justamente porque ela não precisa prestar contas à realidade física. Ela cria as suas próprias regras visuais de tempo, espaço, expressão e cor. Quando o cinema corporativo de Hollywood decide que o ápice da evolução artística de uma obra de arte animada é ser convertida em um formato onde os atores parecem estar suando sob o sol quente e a areia da praia parece entrar nos sapatos, eles estão, na verdade, rebaixando a própria arte que tentam homenagear. Moana não precisava de poros na pele, de texturas realistas de cracas em caranguejos ou de ondas que quebram exatamente como na vida real para ser uma obra-prima. O filme original já era perfeito exatamente porque usava a liberdade do desenho para nos fazer acreditar no impossível, algo que essa cópia de 2026 nos lembra, a cada frame digitalizado, que é apenas uma grande e caríssima encenação de estúdio. Se a gente parar para analisar friamente o desempenho desse filme nas bilheterias mundiais agora em 2026, a coisa fica ainda mais curiosa e, sinceramente, um pouco deprimente para quem ainda acredita na criatividade do cinema. É quase uma certeza matemática que esses remakes da Disney vão arrastar multidões para as salas de exibição no primeiro final de semana. A máquina de marketing deles é uma força avassaladora que atropela qualquer bom senso crítico. Eles bombardeiam as redes sociais com vídeos de bastidores, mostram o Dwayne Johnson sorrindo em programas de auditório e vendem uma nostalgia que, no fundo, a gente consome por puro reflexo emocional. Mas a grande questão é: por quanto tempo esse modelo vai se sustentar antes do público geral cansar de pagar caro para ver exatamente a mesma coisa? Eu tenho uma teoria de que o sucesso financeiro desses projetos não se deve à qualidade do filme em si, mas sim ao comodismo de uma era saturada de telas. Hoje em dia, os pais que cresceram assistindo às animações clássicas nos anos 90 e 2000 querem que seus filhos tenham a mesma experiência, mas o mercado de alguma forma os convenceu de que o formato em desenho animado é obsoleto ou coisa de criança menor. Então, quando surge um live action reluzente e cheio de efeitos especiais modernos, as famílias correm para o cinema pela segurança do que já conhecem, evitando o risco de investir tempo e dinheiro em uma história inédita que eles não sabem se vão gostar. É o império do algoritmo e do consumo seguro ditando as regras da sétima arte. O que me deixa mais reflexivo no meio disso tudo é o papel do elenco jovem, que é escalado para essas produções gigantescas. A jovem atriz que interpreta a Moana, por exemplo, é de um talento inegável. Ela canta incrivelmente bem, tem uma expressividade no olhar que tenta buscar aquela conexão sincera com o público e demonstra um respeito imenso pelo papel que recebeu. Deve ser uma pressão inimaginável para uma garota no início da carreira carregar o peso de uma franquia bilionária nas costas, sabendo que cada frame da sua atuação vai ser comparado, milissegundo por milissegundo, com um dos desenhos mais amados da história recente da cultura pop. O grande problema é que a direção de arte e o roteiro parecem não dar espaço para ela criar nada que seja verdadeiramente seu. Em quase todas as cenas importantes, a sensação que eu tive na poltrona do cinema foi de que havia um diretor de cena atrás das câmeras dizendo exatamente como ela deveria posicionar o pé, em qual marca no chão ela deveria pisar para não sair do foco dos efeitos digitais e como ela deveria sorrir para imitar o desenho de 2016. Essa falta de liberdade artística engessa a performance de uma forma que me deixa genuinamente triste. A gente não está vendo a interpretação de uma atriz sobre a personagem Moana.
A gente está vendo uma atriz tentando se encaixar em um molde pré-fabricado por engenheiros de software há 10 anos. Se a ideia de Hollywood com esses remakes é atingir a perfeição visual através da tecnologia mais avançada que o dinheiro pode comprar, o tiro acaba saindo pela culatra pelo simples fato de que a perfeição técnica, quando desprovida de alma, gera um distanciamento frio. A beleza das imperfeições humanas, dos improvisos dos atores e das escolhas artísticas ousadas é o que torna o cinema uma arte viva e pulsante. Quando tudo é excessivamente planejado, polido e testado em grupos de pesquisa de mercado para garantir que ninguém se sinta minimamente desconfortável, o resultado é um produto industrial estéril. Moana de 2026 é o exemplo perfeito dessa tendência, onde o espetáculo visual engole a narrativa, nos deixando com um filme que é incrivelmente bonito de se olhar por alguns minutos, mas completamente vazio de qualquer sentimento real que permaneça com a gente depois que as luzes da sala de cinema se acendem. Se vocês achavam que a minha crítica era pura implicância de internet, esperem até a gente dar uma olhada no que está acontecendo agora mesmo nas bilheterias mundiais com a estreia de Moana. O retorno financeiro desse projeto é o retrato perfeito de que, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro, e até a toda poderosa máquina de marketing da Disney encontra um limite bem claro. O filme estreou com um orçamento gigantesco de 250 milhões de dólares de custo de produção. Mas, para a surpresa de absolutamente zero pessoas que estão cansadas dessa onda de remakes idênticos, o filme naufragou feio na sua estreia nos Estados Unidos, arrecadando míseros 43 milhões de dólares no primeiro final de semana. Se somarmos a bilheteria internacional de 52 milhões, o longa abriu globalmente com 95 milhões. Parece muito dinheiro, mas para um projeto desse tamanho e com esse custo é um desastre completo, abrindo no mesmo nível do problemático live action de Branca de Neve que flopou no ano passado. O fracasso comercial desse novo longa é um reflexo direto do cansaço do público e, claro, de um péssimo planejamento de datas por parte do estúdio. Além de as pessoas perceberem que estão pagando para ver exatamente o mesmo filme de 10 anos atrás, a concorrência nas salas de cinema neste mês de julho de 2026 está simplesmente insana. O live action de Moana teve que disputar a atenção das famílias com pesos pesados como Toy Story 5, que já está acumulando quase 900 milhões de dólares globalmente, e a animação Minions e Monsters. Como se não bastasse essa saturação de filmes infantis, na semana seguinte à estreia de Moana, nós temos o lançamento do aguardadíssimo épico The Odyssey, dirigido pelo Christopher Nolan, e logo depois chega o novo filme do Cabeça de Teia, Spider-Man Brand New Day. Ou seja, a chance de recuperação desse filme nas próximas semanas é praticamente nula, o que deve consolidar esse live action como um dos maiores prejuízos financeiros recentes da empresa. Mas se a bilheteria está amargando números vermelhos nos relatórios dos executivos, a reação do público e da crítica especializada mostra uma divisão gigantesca e muito curiosa. No site Rotten Tomatoes, a opinião dos críticos profissionais despencou para tristes 30 e poucos por cento de aprovação, com a maioria das resenhas apontando exatamente o que eu comentei com vocês. O filme é visualmente plano, sem brilho e completamente desnecessário. Em contrapartida, a nota do público geral no termômetro do site está batendo na casa dos 90% de aprovação. Essa discrepância absurda acontece porque, para quem vai ao cinema sem nenhuma expectativa artística, apenas para levar as crianças para se distraírem com as canções famosas e o visual colorido,
o filme acaba entregando o básico do básico. As crianças pequenas saem cantando, mas até aí elas fariam a mesma coisa assistindo à televisão de graça na sala de casa. Eu li alguns comentários de pais na internet dizendo que o filme é maravilhoso porque é fiel ao original, e é aí que mora o perigo do conformismo cultural. Se a fidelidade extrema a um desenho perfeito de 10 anos atrás é o único argumento de defesa de um filme de 250 milhões de dólares, então a indústria do cinema perdeu completamente o rumo. Nós não deveríamos aplaudir a falta de coragem de um estúdio em criar algo novo. Esse abismo entre a recepção fria da crítica e o entusiasmo nostálgico de parte do público só prova que a Disney está conseguindo mercantilizar as nossas memórias de infância mais recentes de um jeito assustadoramente lucrativo no conceito. Mesmo que o resultado final na bilheteria desta vez tenha mostrado que as pessoas estão finalmente começando a colocar um freio nessa palhaçada corporativa. Saindo um pouco da frieza dos números de bilheteria e das notas de críticos azedos, a gente precisa conversar sobre o que acontece quando a câmera foca no rosto dos atores de verdade. O elenco principal desse filme carrega uma responsabilidade que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo. Vamos começar falando da nossa nova Moana, a jovem Catherine Lagaaya. Ela é uma estreante total nos cinemas, uma garota que literalmente caiu de paraquedas em uma das maiores produções da história recente da Disney. Visualmente, quando as primeiras fotos oficiais saíram, todo mundo comentou como ela parecia ter saído diretamente da tela da animação de 2016. Ela tem aquele olhar expressivo, aquela energia jovem e uma voz que, honestamente, não deixa nada a desejar se comparada à dublagem original da Auli Cravalho. Durante as cenas musicais, principalmente na hora do hino de determinação, dá para sentir que a Catherine está entregando tudo o que tem no peito. Ela canta com uma paixão que é bonita de se ver e de ouvir, e o esforço físico dela nas cenas de ação e navegação é visível. O grande problema que eu senti assistindo ao filme não é o talento dela, mas sim a falta de estofo dramático que um diretor mais experiente em cinema de fantasia poderia ter extraído. O diretor Thomas Kail, que veio do estrondoso sucesso de Hamilton na Broadway, parece ter tratado o set de filmagem como um palco de teatro plano, onde os atores precisam se posicionar em marcas exatas para que a luz artificial e os efeitos digitais de pós-produção funcionem. Isso tira a espontaneidade da Catherine, fazendo com que ela pareça um tanto travada e robótica em momentos onde a personagem precisava apenas ser uma jovem livre e corajosa em conexão com o mar. E claro, ao lado dela temos o John Tui como o chefe Tui, o pai superprotetor, e a Frank Adams como Sina, a mãe carinhosa e firme. O John Tui traz uma imponência física muito legal para o papel do chefe da tribo. Você olha para ele e realmente enxerga um líder preocupado com o futuro do seu povo na ilha de Motunui. A química dele com a Frank Adams funciona muito bem, transmitindo aquela sensação de um casal real que já enfrentou muitas tempestades juntos e que agora tenta proteger a filha única dos perigos do oceano aberto. No entanto, mais uma vez, o roteiro assinado pelo Jared Bush, que também escreveu a animação original, não dá espaço para que esses personagens mostrem novas facetas ou nuances que não vimos 10 anos atrás. As brigas familiares sobre ir além do Recife usam exatamente as mesmas palavras, os mesmos argumentos e quase os mesmos enquadramentos de câmera, o que transforma a atuação desse elenco talentoso em uma mera leitura de roteiro de luxo para os fãs de carteirinha. Aí, a gente entra no território perigoso do Dwayne "The Rock" Johnson.
O carisma dele no cinema é algo indiscutível. Ele construiu uma carreira bilionária sendo basicamente o cara fortão, simpático e de sorriso fácil em todos os filmes possíveis de Hollywood. Quando ele dublou o Maui em 2016, foi uma escalação perfeita porque a voz dele combinava com a imponência física do semideus animado. Mas agora, em 2026, com o ator interpretando o personagem fisicamente no set, a coisa muda de figura. O The Rock parece estar no piloto automático absoluto. Ele usa aquela mesma expressão facial de sobrancelha arqueada que já vimos em 17 outros filmes dele, e a falta de química real com a jovem Catherine nas cenas de comédia é quase constrangedora. Parece que os dois foram filmados em dias separados e juntados na sala de edição, por meio de efeitos especiais de última geração, o que quebra totalmente aquela dinâmica de gato e rato divertida que fazia a relação entre a Moana e o Maui funcionar tão bem no desenho animado. Se a gente der um zoom na parte musical desse novo filme, a discussão fica ainda mais intensa. A trilha sonora da animação original, escrita pelo genial Lin-Manuel Miranda, ao lado do Opetaya Foai e do Mark Mancina, é um patrimônio sagrado da cultura pop recente. Aquelas canções têm uma mistura perfeita de ritmos tradicionais do Pacífico com a estrutura clássica da Broadway. No live action de 2026, as faixas foram mantidas praticamente sem alterações na letra, o que teoricamente deveria ser uma coisa boa. Mas a forma como as músicas foram integradas ao filme de carne e osso pareceu absurdamente forçada. Quando a Catherine Lagaia começa a cantar o hino de determinação da protagonista, a voz dela é impecável, limpa e cheia de potência técnica. Mas a cena ao redor dela é tão poluída por efeitos visuais de água e luz que você não consegue se concentrar na emoção da música. O mar digital brilha tanto, as ondas quebram com uma perfeição milimétrica tão artificial de computador que a sensação de urgência e de perigo real da jornada da garota some por completo. Vira apenas um clipe musical de alta definição feito para ser fatiado e postado nas redes sociais para gerar engajamento rápido, perdendo todo o peso dramático que a sequência tinha dentro da narrativa original. E o que falar da icônica canção do semideus Maui, interpretada pelo Dwayne Johnson? Na animação de 2016, a música era uma das partes mais divertidas do filme, com as tatuagens do Maui ganhando vida própria, dançando com ele e servindo como uma espécie de consciência do personagem na tela. No live action, tentaram recriar exatamente essa mesma dinâmica. O problema é que ver o The Rock de verdade cantando e dançando enquanto suas tatuagens digitais se movem pelo corpo dele causa um estranhamento visual difícil de ignorar. A animação permitia que aquele egocentrismo do Maui parecesse charmoso e cartunesco, mas aqui na versão realista, parece apenas um homem musculoso e egocêntrico cantando sobre si mesmo de um jeito meio bobo e sem o ritmo necessário. O tempo de comédia musical do The Rock parece ter ficado travado no passado, e a entrega vocal dele soa muito mais cansada do que na gravação original de uma década atrás. É nessa tentativa obstinada de copiar cada frame musical que o filme revela sua maior fraqueza, a total falta de identidade própria. Se as canções são exatamente as mesmas, os arranjos são muito parecidos e as coreografias tentam emular os movimentos dos desenhos, por que diabos a gente deveria preferir essa versão à original? Uma verdadeira adaptação musical para o cinema deveria entender as limitações e as possibilidades do formato físico, talvez trazendo novos arranjos que usassem instrumentos mais orgânicos ou dando espaço para que os atores trouxessem suas próprias interpretações para as notas. Ao escolher o caminho do meio,
onde nada se cria e tudo se copia com precisão de máquina, a Disney nos entregou uma trilha sonora que, embora tecnicamente bem executada, carece daquela faísca de paixão e de novidade que faz a gente querer ouvir o álbum repetidamente no carro com as janelas abertas. A gente já falou de grana, de elenco, de música, mas agora eu quero entrar em um dos pontos mais importantes dessa nova versão de 2026: a direção e a engenharia por trás do filme. O diretor escalado para comandar esse navio foi o Thomas Kail, mundialmente famoso por dirigir o fenômeno musical Hamilton na Broadway. E, cara, a escolha dele no papel fazia todo sentido na teoria. Ele sabe como conduzir uma narrativa musical, sabe como posicionar atores e como dar ritmo para as canções brilhantes do Lin-Manuel Miranda. O problema é que o cinema, especialmente um blockbuster desse tamanho, exige uma visão de câmera e uma noção de espaço que são completamente diferentes de um palco de teatro. Durante várias projeções do filme nos cinemas, a sensação que eu tive foi a de que o Thomas Kail tratou os sets digitais e as praias de verdade como se fossem o palco de um teatro com marcações extremamente rígidas para os atores. A câmera dele é estática, quase com medo de se mover e quebrar a ilusão dos efeitos especiais de pós-produção que cercam os personagens por todos os lados. Na animação de 2016, a câmera voava junto com o vento, mergulhava fundo no oceano e girava ao redor da Moana de um jeito dinâmico que dava uma sensação de liberdade fantástica. No live action, o posicionamento de câmera é plano, os cortes são previsíveis e tudo parece muito engessado. Os atores parecem estar constantemente preocupados em não pisar fora da marcação de luz para não estragar o chroma key, o que mata qualquer tentativa de atuação orgânica. Essa rigidez na direção acaba afetando diretamente o ritmo de desenvolvimento da própria história. Como eu comentei lá no início do nosso papo, o filme de 2026 é apenas 10 minutos mais longo do que o desenho original na duração oficial do relógio. Mas na prática do cinema, o ritmo é tão truncado e sem fôlego que parece que estamos assistindo a uma versão esticada de 3 horas. O roteiro do Jared Bush, que basicamente copiou e colou a sua própria estrutura escrita 10 anos atrás, não se preocupa em dar respiro para os momentos de transição dramática. Na animação, quando a Moana passa dias à deriva no mar tentando entender como navegar, nós sentimos o peso do tempo, o cansaço dela e a solidão do oceano. No live action, essa sequência de aprendizado passa tão rápido e de forma tão atropelada que parece que ela aprendeu a dominar os mares em uma tarde ensolarada de sábado. É uma pena enorme ver tanto talento técnico e tanto dinheiro investidos em um projeto onde o diretor parecia estar jogando na defensiva o tempo todo, com medo de tomar qualquer decisão criativa que pudesse desagradar os executivos do estúdio ou os fãs mais puristas. A direção de Thomas Kail se limitou a ser uma gerência de produção eficiente para entregar o filme dentro do prazo e do orçamento de 250 milhões de dólares, mas falhou miseravelmente em trazer aquela centelha de genialidade teatral e de inovação visual que o consagrou nos palcos. O resultado é uma direção invisível no pior sentido da palavra, onde você não sente a assinatura de um artista por trás da câmera, apenas a mão invisível de um comitê corporativo controlando cada frame digitalizado que chega até nós. Para fechar essa nossa conversa com chave de ouro, eu preciso abrir o meu coração de uma forma muito mais pessoal com vocês. Eu me lembro perfeitamente de novembro de 2016, quando fui assistir a animação original no cinema. Eu estava passando por uma fase super complicada na minha vida pessoal, me sentindo totalmente sem rumo, meio perdido no que fazer profissionalmente,
quase como a própria Moana olhando para aquele horizonte sem saber se devia ou não cruzar o recife de coral. Eu levei a minha prima mais nova para assistir comigo, achando que seria apenas mais uma tarde boba de desenho animado para distrair uma criança. Quando a música de abertura começou a ecoar na sala e aquela onda gigante fez um high five na pequena Moana na beira da praia, eu senti um arrepio que subiu da espinha até o topo da cabeça. No final, quando a canção de Te Fiti começou a tocar e a personagem entendeu que o monstro de lava era, na verdade, a própria deusa da criação que tinha perdido a sua identidade, eu estava chorando igual a um bebê, do lado de uma garotinha de 7 anos que estava comendo pipoca, sem entender absolutamente nada do meu colapso emocional. Essa é a verdadeira magia que o cinema bem feito, feito com alma e coração, consegue fazer com a gente. Agora corta para julho de 2026. Eu entro na sala de cinema escura com um balde de pipoca superfaturado que custou quase o preço de um rim no mercado negro, esperando sentir pelo menos uma fração daquela faísca de 10 anos atrás. E o que eu recebo? Uma cópia digitalizada de 2 horas que parece ter sido gerada por um comitê de marketing muito preocupado em não errar, mas totalmente esquecido de como fazer alguém sentir alguma coisa real de verdade. É uma sensação esquisita de vazio existencial cinematográfico. Eu olhava para as ondas perfeitamente renderizadas na tela grande do IMAX e tudo o que eu conseguia pensar era no consumo de energia que aqueles servidores gigantes da Disney gastaram para renderizar cada maldito fio de cabelo digital do Dwayne Johnson. A experiência artística foi completamente substituída por uma exibição de poder computacional de ponta. Isso me deixa profundamente frustrado porque mostra como a indústria aprendeu a tratar o público não como espectadores que buscam conexão humana, mas como engrenagens de um algoritmo que só precisa ser alimentado com o conteúdo mais seguro e familiar possível para continuar gerando receita trimestral para acionistas milionários de Wall Street, que provavelmente nunca choraram assistindo a um filme na vida. O mais irônico dessa história toda é que o fracasso comercial que a gente está presenciando agora nas bilheterias mundiais, com esse lançamento de Moana, pode ser o chacoalho que a Disney precisava para acordar desse transe criativo. Essa abertura desastrosa de 95 milhões de dólares globais, competindo com gigantes como o novo filme do Nolan e Toy Story 5, mostra que o público finalmente cansou de ser tratado como bobo. Existe um limite bem claro para a quantidade de vezes que você pode vender a mesma história com uma roupagem ligeiramente diferente antes que as pessoas digam que preferem ficar em casa economizando o dinheiro do ingresso. Os executivos do estúdio acharam que colocar o The Rock de volta no papel e usar o selo de 10 anos de aniversário seria o suficiente para garantir $1 bilhão fácil nas bilheterias mundiais. Mas o tiro saiu pela culatra de um jeito monumental. Se essa ressaca financeira servir para fazer com que eles engavetem esses planos absurdos de refazer absolutamente todas as animações recentes em versões de carne e osso artificiais, então eu considero que cada centavo que eu gastei nesse ingresso de cinema foi um investimento para o futuro da sétima arte. A verdade é que nós precisamos começar a valorizar muito mais as ideias originais e os criadores que estão tentando trazer algo inédito para as telas, em vez de continuarmos alimentando essa engrenagem de nostalgia barata. O cinema só avança quando a gente se permite arriscar, quando um diretor tem a liberdade de errar, tentando criar algo único e autoral, em vez de ser obrigado a seguir um manual de instruções corporativo de 250 milhões de dólares. Esse live action de Moana é um lembrete visual e sonoro de que a perfeição técnica nunca vai conseguir substituir a imperfeição calorosa e apaixonada do trabalho dos artistas que desenham frame a frame com amor pelo que fazem.
Se você quer de fato celebrar o legado dessa história maravilhosa, faça um favor a si mesmo e aos seus filhos. Ignore essa versão sem alma dos cinemas, corra para a sua televisão, dê o play no desenho clássico de 2016 e se deixe levar pela magia de verdade, aquela que não precisa de atores de Hollywood de grife ou de efeitos de água hiperrealistas para fazer o seu coração bater mais forte e lembrar de quem você realmente é. E com esse desabafo sincero e de peito aberto, eu vou encerrando a nossa análise completa sobre esse lançamento polêmico de 2026. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês que me acompanhou ao longo de toda essa jornada de vídeos destrinchando cada pedacinho desse filme, desde as polêmicas de bastidores até os números frios das bilheterias. Vocês sabem que a opinião de vocês é o que realmente faz esse canal continuar vivo e independente. Então, não deixem de escrever aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa produção, se já foram ao cinema, ou se decidiram boicotar o filme depois de ver as críticas. Se você curtiu o nosso papo sincero de hoje e quer continuar por dentro de tudo o que rola no mundo do cinema de um jeito totalmente honesto e sem papas na língua, clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Deixa aquele gostei maroto para ajudar o algoritmo a espalhar a verdade sobre as produções de Hollywood e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que estava pensando em gastar uma fortuna no cinema de bobeira. Um abraço gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Continuem assistindo a bons filmes de verdade e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo do canal. No fim das contas, deitados no sofá de casa ou sentados na poltrona do cinema, a verdade é que o maior trunfo de uma história como Moana nunca esteve na perfeição de suas texturas digitais ou no peso de um astro de Hollywood no pôster. O que tornou aquela jovem navegadora uma personagem tão gigante foi a sua capacidade de nos fazer olhar para o horizonte e questionar os nossos próprios limites, os nossos próprios medos e a nossa própria identidade. É essa humanidade, cheia de falhas, dúvidas e recomeços, que faz a arte valer a pena. Quando a indústria tenta pasteurizar esse sentimento para transformá-lo em uma fórmula segura de lucro rápido, ela não apenas falha em nos emocionar, mas também nos lembra da importância de proteger as nossas memórias com unhas e dentes. Que essa jornada de 2026 sirva de lição para todos nós, espectadores e criadores. Que a gente aprenda a exigir mais do cinema, a cobrar mais dos grandes estúdios e, acima de tudo, a nunca deixar que a frieza de um algoritmo substitua o calor de uma boa história contada com verdade. A verdadeira magia do cinema não está em quão realista uma onda digital pode parecer ao quebrar na tela, mas sim na nossa capacidade de flutuar junto com ela, de nos perder no azul do mar e de encontrar o caminho de volta para casa, renovados e inspirados. E é com essa reflexão profunda e cheia de carinho que eu encerro oficialmente a nossa grande jornada de análise sobre o live action de Moana. Foi um prazer imenso compartilhar cada um desses pensamentos, piadas, desabafos e memórias com vocês ao longo de todos esses blocos de conversa. Vocês são a razão pela qual eu continuo vindo aqui toda semana para falar a verdade sobre o cinema, sem filtros e sem passar pano. Não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder as próximas análises ácidas e, claro, de dar aquele play na animação clássica hoje à noite para lavar a alma com um pouco de arte de verdade. Se cuidem, continuem navegando pelos seus próprios caminhos, busquem sempre o horizonte e a gente se vê muito em breve na nossa próxima sessão de cinema. Até mais, galera! A verdade mais profunda que a gente tira de tudo isso é que a nossa relação com o cinema está mudando e talvez não seja para um caminho muito legal. Quando a gente sai de uma sessão de cinema frustrado,
Não é porque o filme é simplesmente ruim ou porque os efeitos visuais falharam. A frustração real vem de sentir que fomos tratados apenas como números em uma planilha de Excel de algum escritório luxuoso em Burbank. A arte tem o poder incrível de nos transportar, de nos fazer esquecer dos boletos, do trabalho e das nossas ansiedades diárias por 2 horas. Mas quando essa arte é despida de sua alma para virar um produto genérico e pasteurizado, a sensação de vazio que fica no peito é gigante. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre o futuro daqui para frente. Se a gente continuar aceitando de braços abertos que todos os desenhos perfeitos da nossa infância e juventude sejam transformados nessas cascas vazias de computação gráfica, o que vai sobrar para as próximas gerações? Que tipo de referências artísticas e criativas as crianças de hoje vão ter na memória quando crescerem? Elas vão se lembrar de uma atuação engessada por trás de uma tela verde ou de um desenho feito com traços expressivos e cores que pareciam pular da tela diretamente para o coração? A resposta parece óbvia, e é por isso que o nosso papel como público é tão fundamental nesse momento de transição da indústria. O cinema é uma via de mão dupla. Os estúdios só produzem aquilo que a gente consome. Se a gente continuar pagando ingressos caros por pura comodidade ou nostalgia preguiçosa, eles vão continuar nos entregando mais do mesmo ano após ano, remake após remake. Mas se a gente começar a valorizar o novo, a apoiar os diretores que estão tentando contar histórias originais e a prestigiar as animações que continuam empurrando os limites da imaginação, o mercado vai ser obrigado a se mexer. O fracasso desse novo projeto nas bilheterias pode ser o primeiro passo de um movimento muito maior de retomada da criatividade em Hollywood, e eu, sinceramente, espero que seja. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento mais sincero a cada um de vocês por terem me acompanhado ao longo de toda essa nossa jornada de discussões e análises profundas sobre este lançamento. Gravar e editar esses vídeos para vocês é a parte mais divertida da minha semana, e saber que do outro lado da tela tem uma comunidade tão apaixonada e crítica por cinema de verdade faz todo o trabalho valer a pena. A gente não precisa concordar em tudo, e é justamente essa troca de opiniões diferentes que torna o nosso espaço aqui tão rico e divertido. Se você curtiu essa nossa conversa sincera e quer continuar acompanhando os bastidores do cinema sem filtros e com aquela dose saudável de acidez que você já conhece, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Compartilhem essa análise com os amigos e a família no grupo do WhatsApp e me contem aqui embaixo qual é o próximo filme que vocês querem ver sendo completamente dissecado por aqui. Um abraço gigante no coração de cada um, continuem buscando o seu próprio horizonte, assistam a filmes incríveis e a gente se vê muito em breve na nossa próxima conversa de cinema. Tchau! E por falar em escolhas de roteiro que me deixam com os cabelos em pé, a gente precisa discutir como eles simplesmente ignoraram o potencial de expandir a mitologia desse universo rico para focar apenas no que já era seguro. A cultura polinésia é repleta de lendas fascinantes, de divindades marinhas complexas e de histórias de navegação que poderiam facilmente render horas de conteúdo inédito e enriquecedor para a trama. Em vez de aproveitarem a chance única de um longa com atores reais para aprofundar esses aspectos, de repente mostrando um pouco mais sobre o passado dos ancestrais navegadores ou explorando os mistérios do reino dos monstros com mais calma, eles decidiram manter o foco na mesmíssima estrutura simplificada de 10 anos atrás. É uma oportunidade de ouro jogada diretamente no fundo do oceano por pura falta de coragem artística e medo de arriscar um único passo
fora da linha traçada pelo desenho original. Eu fico me perguntando qual é a sensação de um roteirista talentoso ao receber a missão de reescrever uma obra que ele mesmo ajudou a criar, sabendo que a única regra real imposta pelo estúdio é não mude nada que as pessoas amam. Deve ser um exercício de frustração criativa gigantesco para o Jared Bush e para toda a equipe de roteiro envolvida. Você tem em mãos um orçamento de 250 milhões de dólares. Acesso aos melhores equipamentos de filmagem do planeta, locações paradisíacas no Havaí e uma tecnologia digital capaz de dar vida a qualquer criatura que a sua mente consiga conceber. Mas no final do dia, a sua única função real é garantir que a fala do mal seja entregue exatamente na mesma fração de segundo em que o boneco digital piscar os olhos, imitando a fita cassete mental que o espectador tem guardada na memória afetiva. Essa obsessão corporativa pela nostalgia estéril e pelo controle absoluto de danos é o que está drenando a coragem e a vitalidade do cinema de entretenimento em larga escala. Nós estamos vivendo uma época onde os grandes estúdios preferem investir centenas de milhões de dólares em apostas seguras que acabam fracassando justamente por serem frias e sem personalidade, em vez de darem espaço para novos cineastas com visões originais e conceitos inovadores. O resultado prático dessa política covarde é essa onda de remakes mornos que não agradam totalmente a ninguém, dividem o público e geram prejuízos catastróficos que abalam a estrutura de toda a indústria. Moana de 2026 é apenas o mais novo e barulhento sintoma de uma doença criativa que parece ter se instalado de forma profunda nos corredores mais altos das grandes produtoras de Hollywood. Mas, se tem uma coisa que essa nossa conversa gigante de 12 partes anteriores provou, é que nós, como espectadores apaixonados pela sétima arte, não estamos dispostos a engolir qualquer produto industrial sem reclamar. O debate acalorado que esse lançamento gerou na internet, as discussões sobre a utilidade desses remakes e a própria reação morna das bilheterias mundiais mostram que o público está se tornando muito mais consciente e exigente com o que consome nas salas escuras. Nós queremos ser surpreendidos, queremos sentir aquela emoção genuína que nos faz rir e chorar de verdade, sem que isso pareça o resultado mecânico de um algoritmo de computador programado para nos manipular emocionalmente. Eu quero fechar essa nossa longa e incrível jornada com uma provocação sincera para cada um de vocês que me ouviu até aqui. Da próxima vez que vocês virem o anúncio de um novo live action de alguma animação querida do passado, em vez de correrem para as redes sociais para celebrar as fotos oficiais do elenco, tentem fazer uma pausa e se perguntar: esse projeto realmente precisa existir ou eu só estou com saudades de como eu me sentia quando assisti ao original? Se a resposta for a segunda opção, façam um bem imenso à sua própria saúde mental e ao seu bolso. Ignorem o hype artificial das campanhas de marketing, fiquem em casa debaixo das cobertas com quem vocês amam e deem o play na versão que realmente tem alma e coração. No fim das contas, a verdadeira magia do cinema só continua viva se a gente se recusar a aceitar imitações baratas de sentimentos reais. Muito obrigado por estarem comigo em cada segundo dessa conversa. Continuem apoiando o cinema de verdade, busquem sempre o horizonte e até a próxima sessão. Sabe, outra coisa que me pegou muito de surpresa nessa experiência de assistir a Moana nos cinemas em 2026 foi a forma como o design das criaturas foi adaptado para esse tal realismo. Vamos falar sobre os Kakamora, aqueles piratinhas com armaduras de coco que dão as caras no meio do oceano. Na animação de 2016, a sequência em que eles atacam o barco da Moana é uma das coisas mais divertidas e dinâmicas do filme. É uma homenagem escancarada a Mad Max.
Estrada da Fúria, cheia de barcos gigantescos, saltos impossíveis e uma energia caótica maravilhosa que funciona perfeitamente no formato de desenho animado. Eles eram fofos e perigosos ao mesmo tempo, o que criava um contraste cômico sensacional. Agora, no live action, os Kakamora parecem ter saído de um pesadelo de sobrevivência na selva. A obsessão do estúdio em deixar tudo com uma textura tátil e realista transformou aquelas criaturinhas de coco em guerreiros tribais minúsculos, com detalhes tão rústicos e agressivos que a cena perdeu toda a sua leveza caricata. O ataque deles ao barco não parece mais uma aventura divertida de sessão da tarde. Parece uma cena de ação tensa e escura, onde a câmera sacode tanto para esconder os cortes de computação gráfica que você mal consegue entender o que está acontecendo na tela. É aquele clássico erro de Hollywood de achar que, para uma coisa ser levada a sério no cinema convencional, ela precisa perder o seu lado lúdico e abraçar um tom sombrio e cinzento que simplesmente não combina com a proposta original da história. Essa perda de tom afeta o filme do início ao fim e mostra como a falta de uma visão artística unificada pode arruinar até as ideias mais simples. Quando você decide fazer um filme sobre uma jovem que conversa com o oceano e um semideus que se transforma em águia usando um anzol mágico, você já está operando no território da fantasia pura. Tentar ancorar essa fantasia em leis físicas rígidas, com pegadas realistas na areia úmida, suor escorrendo pela testa dos atores e texturas de pele ultra detalhadas, cria uma barreira invisível que impede o espectador de se entregar à história de corpo e alma. Na animação, nós aceitamos o impossível sem questionar, porque o universo visual estabelecido nos convida a isso. No live action de 2026, cada detalhe hiperrealista funciona como um lembrete constante de que aquilo que estamos vendo é apenas um monte de atores em um estúdio com ar-condicionado em Atlanta, fingindo que estão no meio do Pacífico sob um sol escaldante. No final das contas, o que fica de lição desse projeto colossal é que a tecnologia deve sempre servir à história, e nunca o contrário. O cinema atual parece ter se esquecido de que o deslumbramento visual dura apenas alguns minutos na sala de exibição, mas uma história contada com honestidade e paixão permanece viva na nossa memória por gerações. Espero de verdade que essa ressaca criativa que a Disney está enfrentando com a bilheteria morna de Moana sirva para redefinir os rumos da indústria nos próximos anos. Nós merecemos mais do que cópias xerocadas em alta definição de filmes que já são perfeitos. Merecemos novos mundos para explorar, novos personagens para amar e novas lendas para passar adiante. Muito obrigado a todos vocês que dividiram as suas opiniões comigo ao longo de toda essa nossa análise detalhada. Ironicamente, faz muito sentido, já que o papel é justamente a única coisa que consegue derrotar a rocha no clássico jogo de Jokenpô. Além disso, a paleta de cores da animação é infinitamente mais bonita, vibrante e cheia de vida. O live action até tenta recriar aqueles cenários lindos com bioluminescência noturna e águas cristalinas, mas tudo parece meio lavado e cinzento. No final da história, sem querer dar spoilers para os 3 sobreviventes que nunca viram o desenho original, temos aquele momento maravilhoso em que a natureza volta a florescer e tudo fica intensamente verde e vivo. No novo filme, a sensação é de um gramado de condomínio fechado que foi pintado de verde às pressas para parecer bonito. É um detalhe bobo, mas o filme é composto justamente pela soma de dezenas de pequenos detalhes capengas como esse. Se colocarmos os 2 projetos na balança, fica extremamente difícil justificar para qualquer pessoa pagar o valor de um ingresso cheio de cinema hoje em dia,
para ver uma versão que é visivelmente inferior ao desenho espetacular que a grande maioria de nós já tem disponível no catálogo de streaming em casa. Meu conselho sincero para vocês é economizar essa grana e assistir ao desenho clássico no sofá da sua sala. Só nos resta esperar para ver se o público em geral vai concordar comigo nas bilheterias. Historicamente, esses remakes da Disney costumam faturar montanhas de dinheiro fácil, mas eu torço para que esse seja o momento em que os fãs mais apaixonados finalmente digam: chega, dessa vez não vamos comprar essa ideia. No fim das contas, a sensação que fica é de estarmos naquela aula de artes da escola, onde um aluno copia o desenho de um colega por cima, usando papel vegetal e entrega para o professor dizendo que foi ele quem fez. O professor olha e diz que aquilo não vale nota, porque ele não criou nada do zero. A diferença é que, no mundo corporativo de Hollywood, a Disney pega essa cópia sem criatividade, joga nas telas do mundo todo e cobra caro por isso. É quase como se tivessem colocado a animação original em uma ferramenta de inteligência artificial generativa e pedido para substituir os desenhos por pessoas reais, mas esquecido de configurar os parâmetros de calor humano e emoção genuína. Daqui a alguns dias, eu provavelmente já vou ter esquecido que assisti a essa produção de tão genérica que ela é. Mas eu quero muito saber o que vocês acharam dessa novidade. Vocês já assistiram ao live action de Moana nos cinemas ou estão planejando passar longe dessa sessão? Deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês e aproveitem para me contar qual remake da Disney vocês acham que realmente deu certo e trouxe algo novo para a mesa. Se vocês gostaram do nosso papo sincero de hoje e querem continuar acompanhando as análises mais honestas da internet, cliquem no link que está aparecendo na tela para assistir ao próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até a próxima! Olha só! Eu sei que muita gente pode estar pensando que eu estou pegando pesado demais com o filme ou que sou apenas mais um crítico ranzinza da internet que reclama de absolutamente tudo o que os grandes estúdios colocam no cinema. Mas a verdade é que o meu papel aqui no canal é ser o mais transparente possível com vocês que me assistem toda semana. E eu não consigo simplesmente fechar os olhos para o rumo que a indústria está tomando. Quando a gente para e analisa friamente o anúncio desse live action feito anos atrás, a primeira reação de qualquer pessoa sensata foi de puro espanto com a pressa da Disney. O filme original de animação foi um sucesso estrondoso de crítica e público, gerou produtos licenciados que vendem até hoje e tem uma das trilhas sonoras mais executadas da história recente das animações. Então, qual era a necessidade real de correr para filmar isso com atores reais tão rápido? A resposta é óbvia e todo mundo sabe, mas o que me incomoda profundamente é a falta de esforço em tentar trazer algo genuinamente novo para justificar a existência dessa nova versão nos cinemas em 2026. Para vocês terem uma ideia do nível de bizarrice que envolve essa produção, a escolha do elenco foi cercada de uma enorme expectativa e uma pressão gigantesca do público do mundo inteiro. A busca pela atriz que daria vida à protagonista Moana foi um processo longo, cheio de testes com jovens atrizes de diversas origens polinésias, justamente para manter o nível de representatividade cultural que foi tão elogiado no filme original de 2016. Quando finalmente anunciaram a escolhida, a internet inteira comemorou porque visualmente ela parecia a escolha perfeita, a personificação exata daquela jovem corajosa que conquistou as telas há uma década.
O grande problema é que carisma visual é uma coisa e presença cênica diante de uma tela verde gigante é outra completamente diferente. A jovem atriz se esforça muito, dá para ver o suor e a dedicação dela em cada take de ação, mas ela foi jogada em uma fogueira industrial, onde a direção do filme parecia mais preocupada em replicar os enquadramentos exatos do desenho do que em guiar a atuação de uma estreante para encontrar a própria voz da personagem. Isso nos traz de volta ao ponto central da minha indignação com essa produção, que é a participação do Dwayne Johnson como Maui. Na animação, a voz dele funcionava perfeitamente porque a equipe de animadores conseguia pegar aquela entrega vocal enérgica e criar trejeitos corporais absurdos, expressões faciais hilárias e uma elasticidade que transformava o semideus em uma força da natureza inesquecível. Agora, quando você coloca o próprio The Rock vestindo uma roupa que simula as tatuagens do personagem e usando uma peruca volumosa no meio de um cenário digitalizado, a ilusão se desfaz em menos de 2 minutos de projeção. Não parece o semideus Maui que controla os ventos e os mares. Parece apenas o astro de Hollywood fantasiado para uma festa de Halloween corporativa de altíssimo orçamento. A sensação de estranheza é constante, porque o ator tem um estilo de atuação muito engessado, que funciona bem em filmes de ação genéricos de explosão, mas que falha terrivelmente em Transmitter 5, que já está acumulando quase 900 milhões de dólares globalmente, e a animação Minions e Monsters. Como se não bastasse essa saturação de filmes infantis, na semana seguinte à estreia de Moana, nós temos o lançamento do aguardadíssimo épico The Odyssey, dirigido pelo Christopher Nolan, e logo depois chega o novo filme do Cabeça de Teia, Spider-Man Brand New Day. Ou seja, a chance de recuperação desse filme nas próximas semanas é praticamente nula, o que deve consolidar esse live action como um dos maiores prejuízos financeiros recentes da empresa. Mas se a bilheteria está amargando números vermelhos nos relatórios dos executivos, a reação do público e da crítica especializada mostra uma divisão gigantesca e muito curiosa. No site Rotten Tomatoes, a opinião dos críticos profissionais despencou para tristes 30 e poucos por cento de aprovação, com a maioria das resenhas apontando exatamente o que eu comentei com vocês. O filme é visualmente plano, sem brilho e completamente desnecessário. Em contrapartida, a nota do público geral no termômetro do site está batendo na casa dos 90% de aprovação. Essa discrepância absurda acontece porque, para quem vai ao cinema sem nenhuma expectativa artística, apenas para levar as crianças para se distraírem com as canções famosas e o visual colorido, o filme acaba entregando o básico do básico. As crianças pequenas saem cantando, mas até aí elas fariam a mesma coisa assistindo à televisão de graça na sala de casa. Eu li alguns comentários de pais na internet dizendo que o filme é maravilhoso porque é fiel ao original, e é aí que mora o perigo do conformismo cultural. Se a fidelidade extrema a um desenho perfeito de 10 anos atrás é o único argumento de defesa de um filme de 250 milhões de dólares, então a indústria do cinema perdeu completamente o rumo. Nós não deveríamos aplaudir a falta de coragem de um estúdio em criar algo novo. Esse abismo entre a recepção fria da crítica e o entusiasmo nostálgico de parte do público
só prova que a Disney está conseguindo mercantilizar as nossas memórias de infância mais recentes de um jeito assustadoramente lucrativo no conceito. Mesmo que o resultado final na bilheteria desta vez tenha mostrado que as pessoas estão finalmente começando a colocar um freio nessa palhaçada corporativa. Saindo um pouco da frieza dos números de bilheteria e das notas de críticos azedos, a gente precisa conversar sobre o que acontece quando a câmera foca no rosto dos atores de verdade. O elenco principal desse filme carrega uma responsabilidade que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo. Vamos começar falando da nossa nova Moana, a jovem Catherine Lagaaya. Ela é uma estreante total nos cinemas, uma garota que literalmente caiu de paraquedas em uma das maiores produções da história recente da Disney. Visualmente, quando as primeiras fotos oficiais saíram, todo mundo comentou como ela parecia ter saído diretamente da tela da animação de 2016. Ela tem aquele olhar expressivo, aquela energia jovem e uma voz que, honestamente, não deixa nada a desejar se comparada à dublagem original da Auli Cravalho. Durante as cenas musicais, principalmente na hora do hino de determinação, dá para sentir que a Catherine está entregando tudo o que tem no peito. Ela canta com uma paixão que é bonita de se ver e de ouvir, e o esforço físico dela nas cenas de ação e navegação é visível. O grande problema que eu senti assistindo ao filme não é o talento dela, mas sim a falta de estofo dramático que um diretor mais experiente em cinema de fantasia poderia ter extraído. O diretor Thomas Kail, que veio do estrondoso sucesso de Hamilton na Broadway, parece ter tratado o set de filmagem como um palco de teatro plano, onde os atores precisam se posicionar em marcas exatas para que a luz artificial e os efeitos digitais de pós-produção funcionem. Isso tira a espontaneidade da Catherine, fazendo com que ela pareça um tanto travada e robótica em momentos onde a personagem precisava apenas ser uma jovem livre e corajosa em conexão com o mar. E claro, ao lado dela temos o John Tui como o chefe Tui, o pai superprotetor, e a Frank Adams como Sina, a mãe carinhosa e firme. O John Tui traz uma imponência física muito legal para o papel do chefe da tribo. Você olha para ele e realmente enxerga um líder preocupado com o futuro do seu povo na ilha de Motunui. A química dele com a Frank Adams funciona muito bem, transmitindo aquela sensação de um casal real que já enfrentou muitas tempestades juntos e que agora tenta proteger a filha única dos perigos do oceano aberto. No entanto, mais uma vez, o roteiro assinado pelo Jared Bush, que também escreveu a animação original, não dá espaço para que esses personagens mostrem novas facetas ou nuances que não vimos 10 anos atrás. As brigas familiares sobre ir além do Recife usam exatamente as mesmas palavras, os mesmos argumentos e quase os mesmos enquadramentos de câmera, o que transforma a atuação desse elenco talentoso em uma mera leitura de roteiro de luxo para os fãs de carteirinha. Aí, a gente entra no território perigoso do Dwayne The Rock Johnson. O carisma dele no cinema é algo indiscutível. Ele construiu uma carreira bilionária sendo basicamente o cara fortão, simpático e de sorriso fácil em todos os filmes possíveis de Hollywood. Quando ele dublou o Maui em 2016, foi uma escalação perfeita, porque a voz completamente substituída por uma exibição de poder computacional de ponta.
Isso me deixa profundamente frustrado, porque mostra como a indústria aprendeu a tratar o público não como espectadores que buscam conexão humana, mas como engrenagens de um algoritmo que só precisa ser alimentado com o conteúdo mais seguro e familiar possível para continuar gerando receita trimestral para acionistas milionários de Wall Street, que provavelmente nunca choraram assistindo a um filme na vida. O mais irônico dessa história toda é que o fracasso comercial que a gente está presenciando agora nas bilheterias mundiais, com esse lançamento de Moana, pode ser o chacoalho que a Disney precisava para acordar desse transe criativo. Essa abertura desastrosa de 95 milhões de dólares globais, competindo com gigantes como o novo filme do Nolan e Toy Story 5, mostra que o público finalmente cansou de ser tratado como bobo. Existe um limite bem claro para a quantidade de vezes que você pode vender a mesma história com uma roupagem ligeiramente diferente antes que as pessoas digam que preferem ficar em casa economizando o dinheiro do ingresso. Os executivos do estúdio acharam que colocar o The Rock de volta no papel e usar o selo de 10 anos de aniversário seria o suficiente para garantir $1 bilhão fácil nas bilheterias mundiais. Mas o tiro saiu pela culatra de um jeito monumental. Se essa ressaca financeira servir para fazer com que eles engavetem esses planos absurdos de refazer absolutamente todas as animações recentes em versões de carne e osso artificiais, então eu considero que cada centavo que eu gastei nesse ingresso de cinema foi um investimento para o futuro da sétima arte. A verdade é que nós precisamos começar a valorizar muito mais as ideias originais e os criadores que estão tentando trazer algo inédito para as telas, em vez de continuarmos alimentando essa engrenagem de nostalgia barata. O cinema só avança quando a gente se permite arriscar, quando um diretor tem a liberdade de errar, tentando criar algo único e autoral, em vez de ser obrigado a seguir um manual de instruções corporativo de 250 milhões de dólares. Esse live action de Moana é um lembrete visual e sonoro de que a perfeição técnica nunca vai conseguir substituir a imperfeição calorosa e apaixonada do trabalho dos artistas que desenham frame a frame com amor pelo que fazem. Se você quer de fato celebrar o legado dessa história maravilhosa, faça um favor a si mesmo e aos seus filhos. Ignore essa versão sem alma dos cinemas, corra para a sua televisão, dê o play no desenho clássico de 2016 e se deixe levar pela magia de verdade, aquela que não precisa de atores de Hollywood de grife ou de efeitos de água hiperrealistas para fazer o seu coração bater mais forte e lembrar de quem você realmente é. E com esse desabafo sincero e de peito aberto, eu vou encerrando a nossa análise completa sobre esse lançamento polêmico de 2026. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês que me acompanhou ao longo de toda essa jornada de vídeos destrinchando cada pedacinho desse filme, desde as polêmicas de bastidores até os números frios das bilheterias. Vocês sabem que a opinião de vocês é o que realmente faz esse canal continuar vivo e independente. Então, não deixem de escrever aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa produção, se já foram ao cinema, ou se decidiram boicotar o filme depois de ver as críticas.
Se você curtiu o nosso papo sincero de hoje e quer continuar por dentro de tudo o que rola no mundo do cinema de um jeito totalmente honesto e sem papas na língua, clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Deixa aquele gostei maroto para ajudar o algoritmo a espalhar a verdade sobre as produções de Hollywood e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que estava pensando em gastar uma fortuna no cinema de bobeira. Um abraço gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Continuem assistindo a bons filmes de verdade e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo do canal. No fim das contas, deitados no sofá de casa ou sentados na poltrona do cinema, a verdade é que o maior trunfo de uma história como Moana nunca esteve na perfeição de suas texturas digitais ou no peso de um astro de Hollywood no pôster. O que tornou aquela jovem navegadora uma personagem tão gigante foi a sua capacidade de nos fazer olhar para o horizonte e questionar os nossos próprios limites, os nossos próprios medos e a nossa própria identidade. É essa humanidade, cheia de falhas, dúvidas e recomeços, que faz a arte valer a pena. Quando a indústria tenta pasteurizar esse sentimento para transformá-lo em uma fórmula segura de lucro rápido, ela não apenas falha em nos emocionar, mas também nos lembra da importância de proteger as nossas memórias com unhas e dentes. Que essa jornada de 2026 sirva de lição para todos nós, espectadores e criadores. Que a gente aprenda a exigir mais do cinema, a cobrar mais dos grandes estúdios e, acima de tudo, a nunca deixar que a frieza de um algoritmo substitua o calor de uma boa história contada com verdade. A verdadeira magia do cinema não está em quão realista uma onda digital pode parecer ao quebrar na tela, mas sim na nossa capacidade de flutuar junto com ela, de nos perder no azul do mar e de encontrar o caminho de volta para casa, renovados e inspirados. E é com essa reflexão profunda e cheia de carinho que eu encerro oficialmente a nossa grande jornada de análise sobre o live action de Moana. Foi um prazer imenso compartilhar cada um desses pensamentos, piadas, desabafos e memórias com vocês ao longo de todos esses blocos de conversa. Vocês são a razão pela qual eu continuo vindo aqui toda semana para falar a verdade sobre o cinema, sem filtros e sem passar pano. Não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder as próximas análises ácidas e, claro, de dar aquele play na animação clássica hoje à noite para lavar a alma com um pouco de arte de verdade. Se cuidem, continuem navegando pelos seus próprios caminhos, busquem